Senhoras e senhores, peço a gentileza de ocuparem seus lugares. É com grande satisfação que a SIC Caxias realiza semanalmente a RA SIC Caxias. O tema dessa edição é os desafios políticos e econômicos de um mundo em transformação. E damos boas-vindas ao comentarista de política nacional e internacional do Grupo RBS, Rodrigo Lopes. Lembramos que as palestras das RAs ficam disponíveis em nosso canal no YouTube. Agora, nos telões, as marcas patrocinadoras e apoiadoras da RA SIC Caxias. Para a saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro. Cumprimento de maneira especial nossa vice-prefeita de Caxias do Sul, Paula Iores, presidente da Câmara de Vereadores, vereadora Marisol Santos, ao nosso palestrante do dia de hoje, jornalista Rodrigo Lopes, aos ex-presidentes aqui da casa, à imprensa e a cada um das senhoras e dos senhores que escolheram estar conosco nesse final de manhã de segunda-feira. A RA dessa segunda é um daqueles momentos importantes em que temos a oportunidade de debatermos os rumos da sociedade no mundo inteiro e os seus reflexos no nosso contexto geopolítico, sobre o nosso Brasil, a sua política e a sua economia. Hoje, nós contamos com a presença especial do jornalista Rodrigo Lopes, bem-vindo mais uma vez, colunista de política nacional e internacional do Grupo RBS, bem como um experiente correspondente em várias coberturas de guerras e de conflitos mundo afora, incluindo, mais recentemente, os conflitos no Oriente Médio, onde ele esteve em loco, transmitindo desdobramentos e realidades daquele confronto. Lopes terá importantes reflexões sobre o cenário atual, nacional e internacional, o que nos ajudará a ampliar a nossa visão sobre desafios mundiais que nós todos enfrentamos. Gostaria também de falar um pouco mais sobre as nossas eleições municipais. Foi um momento importante, com debates significativos, ainda que com uma participação de eleitores muito aquém do que o esperado, refletindo um desejo de mudança, mas com soluções concretas. O que percebemos de maneira bastante clara é que os cidadãos buscam cada vez mais uma conexão genuína com os seus representantes. Nós não queremos radicalizações, muito menos promessas vazias. O que se espera, na verdade, são soluções concretas que atendam às demandas reais da sociedade. Esta busca por concretude e transparência ficou evidente nas urnas. É um recado para os nossos eleitos. As pessoas esperam resultados e não favores. Muito mais do que apertos de mãos,
promessas de campanha, o eleitor quer medidas que façam a diferença na sua vida, que tragam melhorias reais e duradouras. O desafio está lançado e cabe agora aos nossos gestores responder a essa expectativa com muita responsabilidade e compromisso. Paralelamente a este cenário político, temos uma economia nacional que passa por um momento muito delicado. Semana após semana, nós somos impactados por notícias preocupantes no que diz respeito, por exemplo, à dívida pública e ao descontrole nas contas do país. Esse cenário de despesas excessivas e pouquíssima margem para ajustes é um sinal de alerta que estamos em uma rota arriscada, que pode, se não controlada, nos levar de volta a um passado que nenhum de nós quer reviver. Altas de preços, juros exorbitantes, disparada do dólar, desemprego e recessão são fantasmas que nós precisamos manter à distância. O Brasil já passou por isso e nós sabemos muito bem o custo social e econômico desse descontrole. Portanto, mais do que nunca, é necessário que as lideranças estejam atentas e que políticas de austeridade e de responsabilidade fiscal sejam priorizadas. Não podemos nos dar ao luxo de repetir erros e mais erros. Os impactos sempre recaem sobre todos, especialmente os que mais dependem de economia equilibrada e de uma gestão pública eficiente. Hoje, o nosso papel aqui também é promover um debate em torno dessas questões. Sabemos que a conjuntura é desafiadora, mas esse encontro é uma excelente ocasião para ouvirmos novas perspectivas e refletirmos sobre o nosso futuro. Em nome da SIC Caxias, agradeço a presença de todos, e especialmente do Rodrigo Lopes, por aceitar ao convite e enriquecer toda essa nossa reflexão com a sua experiência no fronte de conflitos e com a sua visão de mundo. Para encerrar, gostaria de convidar a todas as senhoras e todos os senhores a prestigiarem um dos maiores eventos de sustentabilidade e eletromobilidade do Brasil, que a nossa cidade cedia a partir de quinta-feira próxima, dia 7 de novembro, a segunda edição da Electric Move, no Parque de Eventos, lá da nossa Festa da Uva. Ela ocorre até o dia 11 de novembro. A SIC Caxias, entre os promotores desse vibrante evento, terá uma grande satisfação em receber a cada um dos senhores lá. Na mesma atmosfera, estendo o convite para estarem aqui conosco antes da abertura da Electric Move, na próxima quinta-feira, dia 7, na qual nós contamos aqui na nossa RA especial com a presença do presidente nacional, do presidente da Anfávia, o Márcio de Lima Leite. A Anfávia é a entidade que representa uma parcela importantíssima do nosso PIB, reunindo grandes empresas, fabricantes de automóveis, caminhões leves, caminhões pesados, ônibus e máquinas agrícolas. Já o nosso convidado vai nos brindar com a palestra Raio-X Atual do Setor e um estudo de descarbonização, um tema relevante, necessário e uma bússola para nortear as nossas ações imediatas nos nossos negócios dentro de um grande ecossistema que é o setor automotivo. Muito obrigado e uma boa RA a todos. Senhoras e senhores, na edição de hoje destacamos a participação na Vitrine RA com as associadas, o nosso núcleo setorial de consultorias aqui da SIC Caxias e o Világio.
O Núcleo Setorial de Consultorias reúne especialistas de diversas áreas, como ESG, finanças, marketing, recursos humanos, desenvolvimento pessoal, entre outras, para atender às demandas específicas de empresas. A diversidade de expertises permite uma abordagem completa, considerando diferentes perspectivas e soluções inovadoras. A colaboração entre os consultores é essencial, pois entrega conhecimentos complementares, aumentando a eficiência e assertividade dos projetos. Conheça o Núcleo Setorial de Consultorias da SIC Caxias e todas as possibilidades para o teu negócio. E o Núcleo organizou um sorteio. Vamos ao ganhador de hoje. O ganhador que pode retirar o seu brinde no final da RA no espaço, então, do Núcleo de Consultorias, é Ricardo Pereira. Parabéns. Também está conosco a associada ao Világio Caxias, que é o maior shopping da Serra Gaúcha, localizado no principal acesso a Caxias do Sul e referência em compras e entretenimento para 39 municípios. Recebe mais de 7 milhões de consumidores por ano, oferecendo um mix de 150 lojas, gastronomia e serviços. Neste ano, com a temática Natal Mágico dos Esquilos, lançada no último final de semana, espera todos para compartilhar a magia da época mais encantadora do calendário. No dia 9 de novembro, ele convida vocês para a tradicional chegada do Papai Noel, um evento gratuito a toda a comunidade. Senhoras e senhores, uma parceria entre o Centro Municipal de Cultura, Dr. Henrique Ordovás Filho, e a Confraria das Artes da Serra Gaúcha e a Fundação Caxias promove no dia 9 de novembro o leilão beneficente de obras de artistas da nossa região. O evento será às 10h30 na Sala de Cinema Ulisses Jeremia e reunirá obras doadas por artistas e objetos de acervos. O leilão tem como objetivo angariar recursos para o projeto Eagle, que, em parceria com a Fundação Caxias, promove a inserção de jovens no mercado de trabalho e para melhorias no Centro Municipal de Cultura, Dr. Henrique Ordovás Filho. Uma excelente oportunidade de adquirir obras de arte por valores mais acessíveis e fazer o bem. Antes de iniciarmos a nossa palestra, informamos que as perguntas, então, são pelo Slido. Você pode acessar a ferramenta que está nos telões e também está disponível na sua mesa. Durante a palestra, pedimos atenção ao conteúdo e para que possamos ouvir mais sobre polarização política, redes sociais e desinformação, oportunidades e perigos de uma era de transição, os principais riscos políticos e econômicos, o papel do Rio Grande do Sul e do Brasil no cenário global, por que o global é local e o local é global, meio ambiente e agronegócio como parte da solução, convidamos ao palco da RA SIC Caxias, Rodrigo Lopes. Bem-vindo. Bom dia, bom dia. Estou muito feliz de estar aqui. Na reunião anterior ali nós estávamos falando, né? Acho que fazia uns 5 anos que eu não vim a Caxias do Sul. E cada vez que a gente vem, cada vez que eu vou a uma cidade nova, e a gente está aos poucos quase como saindo da Ucrânia lá em Porto Alegre, né? Porque cada vez que a gente sai, depois de tanto tempo de isolamento, a gente vai percebendo mudanças, vai percebendo como a infraestrutura do Estado ainda vai engatinhando, né, após a tragédia que todos nós vivemos. Então, estou muito feliz de estar aqui, vejo uma cidade pujante, estava brincando que eu deixei minha mãe no shopping agora, e acho que a gente estava falando sobre o comércio, acho que também o comércio da cidade está, a um primeiro olhar, assim, eu consegui sentir, né, que Caxias, de fato, é uma cidade que
que carrega boa parte do Rio Grande do Sul nas costas. Então, parabéns pelo que vocês fazem aqui. Eu sou... Jornalistas, normalmente, está aqui a Marisol, minha colega, dizendo, a gente fala que jornalistas são informais, né? E eu peço já licença para vocês, eu espero que nós estejamos aqui no ambiente de amigos mesmo e possamos trocar experiências nessa 1 hora aqui que nós vamos conversar. Eu comecei como office boy na RBS há 28 anos. De lá para cá, atuei em várias editorias, política, economia geral, polícia. Só não trabalhei no esporte. Então, não me perguntem nada sobre esporte. É mais fácil para mim falar sobre o Líbano, a Líbia, o Iraque, a Síria, Israel, do que falar sobre Grêmio e Inter, né, ou Caxias e Juventude. Eu tenho uma estrada longa já, eu considero, de coberturas internacionais. A primeira cobertura que eu fiz foi a morte do Papa João Paulo II, em 2005, e o furacão Katrina nos Estados Unidos, também em 2005. De lá para cá, eu tive a oportunidade de cobrir 6 guerras. A primeira foi Israel e Hezbollah, em 2006. Né? Ironicamente, estamos testemunhando mais um conflito entre Israel e Hezbollah neste momento. Né? Estive na Líbia, na Primavera Árabe, em 2011, no Iraque, em 2016, na Ucrânia, em 2022, e no ano passado, em Israel e Hamas, de novo, logo após os atentados terroristas. E voltei este ano, algumas semanas atrás, eu estava de novo em Israel, na fronteira com o Líbano. Atentados em Paris, terremoto no Haiti, 2010, a maior tragédia que eu já vi. Alguns golpes de Estado na América Latina e as eleições nos Estados Unidos também. De uns anos para cá, tenho curiosidade, né? Eu acabei preso na Venezuela em 2019 pela ditadura do Nicolás Maduro. Uma clara violação dos direitos de imprensa e de expressão. Né? E também, de uns anos para cá, eu tenho me dedicado muito à questão da sustentabilidade, cobrindo as conferências de meio ambiente das Nações Unidas. O ano passado eu estive em Dubai, na COP, e esse ano, agora, na quinta-feira, eu viajo para o Azerbaijão para fazer a cobertura da COP de Baku, em que a gente tem... E também não é ironia, né? Eu que cubro tanto conflitos armados, cobrir meio ambiente, porque cada vez mais os dois assuntos são convergentes. Né? Eu trouxe aqui uma ideia para compartilhar com vocês, que é justamente como eu vejo o mundo a partir de um aspecto global, com conexões com o local. A linha de raciocínio ela vai de como chegamos a um mundo que nós estamos vivendo hoje, o presidente comentou um pouco, que é um mundo de muitas instabilidades, complexidades, desintermediação, desinformação, as famosas fake news, né? Desinstitucionalização, né? Em que as instituições são questionadas, desde os partidos políticos, imprensa, organizações, política de forma geral, no nível macro, né? As Nações Unidas sem conseguir cumprir a missão para a qual ela foi criada, que é evitar a guerra. Neste momento, nós temos 2 grandes guerras no mundo, além do Oriente Médio, o conflito na Ucrânia, que não acabou, né, embora muita gente, a gente nem ouça falar às vezes mais, mas tirando os conflitos na Ásia e na África, que o mundo esquece também. Né? Então, e como o Rio Grande do Sul e o Brasil se conectam com esses assuntos, como isso lida com a nossa vida, como muda a nossa vida. Né? A gente não vai ter tempo de aprofundar cada um desses assuntos, daria, né, um bate-papo de 1 hora ou mais. Mas eu quero lançar alguns highlights, algumas ideias aqui para a gente tentar. Não tenho solução para nada, pelo contrário, eu acho que eu vou apresentar para vocês mais problemas do que soluções, mas queria dividir com vocês o início da nossa conversa a partir de um ponto que todo mundo, né, quem é um pouquinho mais veterano, que nem eu, lembra. Né? Todo mundo que está aqui, que era vivo nessa época, lembra o que estava fazendo na manhã do dia 11 de setembro de 2001. Né? Em que o terrorismo de uma inteligência macabra de Osama Bin Laden produziu o mais espetacular atentado terrorista da história. Centro do comércio mundial, World Trade Center, eles atingiram o poder econômico dos Estados Unidos, da maior potência econômica do planeta, atingiram o Pentágono, o centro do poder militar, da maior potência militar do planeta, né, e diziam que o outro 4º avião ia ou para a Casa Branca ou para o Capitólio. A ideia era atingir o poder político. Tudo foi pensado, né, gente? Porque
No momento em que a primeira torre foi atingida, em que ninguém sabia muito bem o que era, uns diziam que tinha sido um avião de pequeno porte, outros diziam que tinha sido um incêndio comum, Nova York, a cidade mais vigiada do planeta, as câmeras começam a apontar para aquela torre que tinha sido atingida, se não me engano, a Torre Norte. Imediatamente, alguns minutos depois, na verdade, a Torre Sul é atingida. Percebam como foi milimetricamente pensado para que fosse coberto, ao vivo, essa imagem fosse transmitida para o mundo inteiro. Porque a imagem do primeiro avião batendo na torre quase ninguém tem. Mas aí, quando o primeiro avião bate na primeira torre, todo mundo vira as câmeras para o World Trade Center. E aí acontece o segundo atentado. Isso foi milimetricamente, midiaticamente pensado para causar terror ao vivo, transmitido para o mundo. Ainda não tinha muito ainda o YouTube, né? Era mais pela televisão tradicional. Esses dois terroristas, o Bin Laden, que é mais conhecido, o al-Baghdadi, criador do Estado Islâmico, pensavam, porque os dois estão mortos, né? Pensavam milimetricamente e midiaticamente para causar o terror em escala global. O Bin Laden produziu aquele atentado lá. E o al-Baghdadi criou uma outra forma de transmitir terror, que era sequestrar estrangeiros e transmitir a execução também ao vivo, no meio do deserto, já em escala global, pela internet, pelo YouTube, ou pelos canais dos grupos terroristas. Normalmente jornalistas, matando, arrancando... Perdão, né, vocês estão almoçando, mas então vou poupá-los dos métodos usados, mas vocês imaginam, né? Esse rapaz aqui fala em inglês perfeito, o algoz, a roupa laranja, que emulava a roupa usada pelos prisioneiros terroristas em Guantánamo, nos Estados Unidos, no meio do deserto, com captação em câmera de alta resolução, transmitido ao vivo. Isso também é milimetricamente pensado para causar terror, para chamar a atenção, para ser transmitido em escala global. Esses caras aqui profissionalizaram o terrorismo que se tinha nos anos 70 e 80, com explosão de bombas e tal, coletes-bombas, invasão de restaurante, o terrorismo do ETA, do IRA, né, que nos anos 80 se via, não era em escala global. Como é que nós chegamos até aqui, gente? Vamos retroceder. Quando o Muro de Berlim cai, em 89, a gente tinha um mundo que era bipolar, né? A Guerra Fria. Estados Unidos, os blocos liderados pelos Estados Unidos e o bloco liderado pela União Soviética. Aliás, desde após Segunda Guerra Mundial, a gente vinha num processo de construção de uma sociedade liderada pelos Estados Unidos, de uma ordem liberal liderada pelos Estados Unidos, cujos frutos eram, especialmente, as Nações Unidas, o FMI, né, todo aquele arranjo institucional que foi criado a partir de Bretton Woods. Mas tivemos a Guerra Fria, dois blocos. No momento que cai o Muro de Berlim, a gente viveu uma ilusão, que Fukuyama chamava de o fim da história, né, de que o mundo inteiro seria uma aldeia global. Seríamos uma só sociedade guiada pelo liberalismo. A União Europeia talvez seja, né, um dos exemplos mais claros da possível união dos povos. Não teremos mais fronteiras, né, o Mercosul emulou muito a ideia da União Europeia, né, se vivia aquela ideia dos grandes acordos em que derrubaríamos barreiras e teríamos livre comércio. Livre comércio, livre circulação de pessoas e capitais, né? A China entra, incrivelmente, na OMC em 2001 também. Quase ninguém lembra disso, porque o 2001 ficou marcado pelos atentados terroristas. Mas a China entra na organização, no FMI, na Organização Mundial do Comércio, na OMC, em 2001, também num processo de que a gente percebia que um país comunista, uma ditadura,
estava se integrando ao comércio global, ou seja, estava adentrando e fazendo-se aderir às regras lideradas pelos Estados Unidos e pelo Ocidente. Em 2008, a gente teve a eleição do primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos. Aqui, com uma grande campanha midiática pelas redes sociais, especialmente o Twitter. Então, já se percebia que as redes sociais iam mudar um pouco a forma como se faz política. Hoje a gente sabe que as redes sociais mudam a forma como a gente se relaciona em todos os níveis, né? Mas a política hoje ela é feita muito a partir das redes sociais. Nós tivemos em 2008 a primeira grande crise do século XXI. A quebra do Lehman Brothers, uma crise global interconectada, em que leva, muitas vezes, a se perguntar se os efeitos da globalização, aqueles que são negativos, também provocaram essa crise, né? Começa a se questionar a própria globalização, e alguns poucos países saíram incólumes dessa crise, né? A China foi um. A China foi um que conseguiu crescer, apesar da crise. Nós vivemos no Brasil 2 grandes momentos, né? Um em que o Brasil era o país do futuro, em que a Economist mostrava, né, o Cristo Redentor decolando como se fosse um foguete. E alguns anos depois, né, o que aconteceu com o Brasil? O Brasil, né, cai como país. A Economist, que talvez seja a revista, né, que é a grande bíblia liberal, né, no mundo, principal publicação de economia do mundo. E a partir de, especialmente, 2011, a gente tem um crescimento muito vertiginoso das redes sociais. Eu lembro que, neste ano aqui de 2011, quando eu cobri a Primavera Árabe, em que as ditaduras árabes estavam uma a uma caindo, começa na Tunísia, vai para o Egito, uma ditadura de 40 anos do Hosni Mubarak cai, depois vai para a Líbia, do Gaddafi, vira uma guerra civil, depois vai para o Iêmen, vira uma guerra civil, o ditador foge, e na Síria, a Primavera Árabe não tem aquele frescor, os ventos da Primavera Árabe não conseguem derrubar o ditador que ainda está lá, né, o presidente sírio Bashar al-Assad. Mas aquela guerra que eu cobri na Líbia e na Tunísia, a revolução que acontecia pelas redes sociais. As pessoas se reuniam a partir das comunicações no Facebook. Os jovens que foram para a Praça Tahrir, no Cairo, se reuniam porque marcavam pelo Facebook, olha, vamos se encontrar para derrubar o governo e tal, tudo pelas redes sociais. Tanto que a primeira coisa que o ditador Gaddafi fez na Líbia foi cortar a internet. A primeira coisa que um ditador faz é cortar a internet para que não se comunicassem entre eles os movimentos rebeldes para derrubar o regime. Então, as redes sociais eram um frescor, era um canal de libertação que se tinha naquele momento. E o que acontece? Nós somos da comunicação. Como é que a gente enxerga esse novo momento da comunicação? Antigamente, nós tínhamos uma emissora, um canal, uma televisão, um jornal, uma rádio, e que transmitia de um para todos. Nós nos comunicávamos de forma unidirecional para a igreja, para os empresários, para os militares, para o cidadão, para o governo, para o judiciário, para os sindicatos. A única forma que a sociedade tinha de se comunicar com os veículos de comunicação era ou por carta, ou por telefone, ou, mais recentemente, por e-mail. A partir de 2001, ali, né? Essas pessoas, esses órgãos, esses atores, eles passavam também a se comunicar de forma mais rápida com o veículo de comunicação a partir do e-mail. O que acontece a partir das redes sociais? Muda, numa era de convergência, numa comunicação todos para todos. Ou seja, a emissora de TV se comunica também, pegar o exemplo dos empresários, com os empresários. Os empresários se comunicam com o veículo de comunicação. Mas qual é a grande mudança? Ele não precisa necessariamente do veículo de comunicação para se comunicar com os outros atores.
Aqui poderia ter, né, diretamente com escolas, com sindicatos, com governos. Né? Esse é o fator que gera uma crise nos veículos de comunicação, especialmente, né? Porque há uma desintermediação nesse processo. Né? Não é mais necessário, estou falando em tese, não é mais necessário um veículo para se transmitir publicidade, para se transmitir informação. Essa desintermediação, ela está diretamente conectada com esses movimentos políticos que foram surgindo. Nos Estados Unidos, o Occupy Wall Street. Na Tunísia, a Primavera Árabe. Na Praça Tahrir, no Egito, a derrubada do Mubarak. Na Líbia. Na Turquia, acho que a Turquia é esse aqui. Na Grécia. Então, vários movimentos se reúnem a partir da desintermediação, um questionamento muito forte às instituições, aos partidos políticos, o que se vayan todos, como dizem os argentinos, ou seja, não me representam. É um senso de que o cidadão pode, sozinho, né, questionar o regime e fazer política. E eu acho que em 2013 nós vivemos um pouco isso no Brasil, que foi um processo de quase como se fosse, em cada cartaz desses aqui, é quase como se fosse um post de rede social. Cada um queria uma coisa, né? É saúde padrão FIFA, é contra a corrupção, é contra o governo na época da Dilma, né? É gente que se sentia roubada, era contra a PEC, paz, educação, comida, o gigante acordou. É quase como se fosse um monte de post-its, né? Ou como posts nas redes sociais. Só que com o tempo, gente, foi se percebendo que essa desinstitucionalização e as redes sociais foram sendo percebidas como um monopólio, ou um duopólio, onde 90% da propaganda, por exemplo, hoje é absorvida pelo Google e pela Meta, e que a política a partir das redes sociais, ela pode gerar desinformação. O que acontece com esse experimento que foi feito pelo Gian Roberto Casaleggio? Executivo de comunicação da Olivetti, deixa a Olivetti e faz um experimento. Todo mundo deve lembrar aqui que antes da gente ter as redes sociais, a gente tinha aqueles fóruns na internet, o Terra, o UOL. Eu lembro que eu trabalhava de madrugada na RBS, eu ficava naqueles fóruns na madrugada conversando com pessoas de várias partes do mundo. Tinha aquelas salas em que a gente entrava para bate-papo, né? O Casaleggio fez esse experimento, que era, ele lançava um assunto nesses fóruns, as pessoas entravam nos fóruns e começavam a conversar sobre aquele assunto, e, de repente, ele pegava 5 pessoas e começava a direcionar o debate que estava acontecendo para um determinado consenso. E logo se percebia que todos os demais que estavam naquela sala passavam também a concordar com aqueles 5 elementos que estavam discutindo e direcionando o debate. É o que se chama cascata de consenso. Foi um experimento que está no princípio do funcionamento das redes sociais. Aliás, hoje a gente não precisa de 5 pessoas. A gente pode ter uma pessoa com diversas contas ou robôs que fazem o serviço do consenso. É muito assim que se faz hoje campanha política, é muito assim que as redes sociais funcionam, e a gente nem falou ainda do algoritmo. O famoso algoritmo, que é a caixa preta, que não se sabe nem, que ninguém tem. É o grande segredo, como se fosse o segredo da Coca-Cola, né? A fórmula da Coca-Cola é como funciona o algoritmo. O que a gente sabe sobre o algoritmo? Facebook, por exemplo, o X, né, o antigo Twitter, a gente sabe que as redes sociais são movimentadas por emoções, ou seja, que assuntos que provocam emoções em nós elevam a audiência. Se eleva a audiência, se tem mais interação, se tem mais repostagens, interações, acaba que entra mais propaganda, e assim funciona a lógica do Facebook, por exemplo. Então,
as redes sociais elas mexem com as nossas emoções. Por isso que, de um tempo para cá, o Mark Zuckerberg dá menos relevância, manipula o algoritmo para dar menos relevância, ou seja, mostrar menos imagens de notícias e mais compartilhamentos de seres humanos comuns, né? E se provocar emoções, melhor, de dor ou de amor. Então, mas ninguém sabe muito bem como funciona o algoritmo. Em 2016, a gente tem o início da era Trump, um governo Trump nos Estados Unidos, um político que, na verdade, era um empresário, né, que se mostra como um outsider, se apresenta como um anti-establishment, um cara que era empresário, que se vende como eu não sou político, eu venho de uma... Eu venho para drenar o pântano de Washington, ele dizia, né? Essa é uma estratégia que ele não pode dizer de novo agora, nessa campanha atual, né? Porque ele já foi presidente. Mas Trump ascende a política de uma forma muito esperta, muito marota, né? E nós começamos a ter um movimento, ainda sob o governo Trump, de isolamento dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que eram uma grande potência, que haviam ascendido no sistema internacional como única potência do planeta, única superpotência do planeta a partir da derrocada da União Soviética, os Estados Unidos começam a se isolar. O Make America Great Again, esse slogan significa um fechamento dos Estados Unidos. Os Estados Unidos se retiram, no governo Trump, do Acordo de Paris, retiram dinheiro da OTAN, então toda aquela aliança militar entre os Estados Unidos e a Europa para proteger a Europa da Rússia, que é o maior medo europeu, que a Rússia avance, né, como aconteceu no pós-guerra, e o Trump retira o apoio da OTAN e diz assim, o problema é dos europeus, eles que se financiem a sua própria segurança. Então, começa uma ascensão da China, começa a preocupar os Estados Unidos e a preocupar o governo Trump muito mais pelo questionamento da ordem liberal que a China faz, pelo questionamento das instituições ocidentais que ela tem, e porque está crescendo muito. Então, há um risco, pela visão americana, de se perder a hegemonia do planeta, né? Dos Estados Unidos deixarem de ser a grande potência. Aí eu começo a questionar algumas coisas com vocês. Será que a China vai dominar a ordem mundial? Nós vamos viver num mundo que será sinocêntrico? Nós viveremos um mundo onde nós veremos filmes produzidos em Pequim, muito mais do que os produzidos em Hollywood? A moeda chinesa vai ser a moeda global? Eu acho que não. Eu acho que nem a China quer isso. A China quer poder, ela quer exercer esse poder na sua região de influência. Ela não quer ser líder da ordem global, mas ninguém sabe muito bem. E enquanto não sabe, os Estados Unidos, né, por meio das suas diferentes atuações, tenta conter a China e, se possível, minar a China. Então, a gente viu isso muito no governo Trump, especialmente no momento em que a gente tinha toda aquela guerra com relação a 5G, a Huawei, a instalação da Huawei na América Latina, sobretudo, mas também nos principais aliados europeus. Esse era o principal ponto que se percebia esse embate, né, entre os dois países. Bom, nós vivemos uma pandemia, muita gente fala que está havendo uma desglobalização. O mundo chegou num momento em que a globalização já teria atingido o seu limite, e hoje nós estamos recuando, nós estamos construindo novos muros, novas barreiras, os países estão voltando para suas... Quase como se nós estivéssemos num processo de tribalização. A gente viu na pandemia o quanto os respiradores, as máscaras que chegavam na França, por exemplo, vindas da China, o governo apreendia os respiradores na pista do aeroporto. Toda a solidariedade da União Europeia acabou no primeiro dia da pandemia. Então, os países reergueram suas barreiras, recrudesceram suas fronteiras, espaço Schengen, o espaço de livre circulação de pessoas, bens e capitais, deixou de existir durante a pandemia, né? Então, tem muita gente que acredita que está havendo uma desglobalização a partir de então.
E estamos com 2 guerras, como eu comentei, né? A Ucrânia, quando a gente começa a ver o conflito na Ucrânia, por mais que é possível condenar, né, a ação do governo Putin, por mais que seja possível dizer que em pleno século XXI o direito internacional foi rasgado, há uma clara violação das leis internacionais, onde um país soberano invade outro país soberano, por mais que a gente entenda tudo isso, é possível também perceber, pelo ponto de vista do Putin, pensar com a cabeça dele, de que a OTAN avançou demais para o leste. Então, qual é a ideia do Putin? Criar um colchão de proteção onde a OTAN se mantenha um pouco mais afastada do seu território. A guerra é por isso. Amanhã, se Trump ganhar a eleição americana, a guerra termina, na minha avaliação. O Putin ganha os territórios ucranianos que já estão controlados ali no leste do país. E nós estamos vivendo outro conflito, que é no Oriente Médio. Esse é o local da festa, onde 300 jovens morreram, muito próximo à faixa de Gaza. Eu estive lá 2, 3 semanas atrás, nesse exato local. É muito, muito triste o que aconteceu. Assim como é muito triste o que acontece em Gaza. E aí, entrando um pouco no tema da polarização que nós falávamos aqui na mesa, e da ideologização, né, gente? Eu não consigo conceber que a gente não possa criticar o terrorismo do Hamas e criticar o governo Netanyahu pelo que faz, né, pelo que faz em Gaza ou no Líbano. Então, a gente é como se criticar um ou outro lado, a gente estaria tomando lado. Nós estamos vivendo num momento histórico, uma esquina do mundo, em que a gente parece que tem que tomar partido, pegar lado, em que não é possível uma visão um pouco mais independente, e eu não chamo nem de isenta, mas um pouco mais, porque ninguém pode ser isento perante a guerra, mas um pouco mais independente, né? O massacre que aconteceu no dia 7 de outubro do ano passado em Israel, e é um massacre que o governo Netanyahu está fazendo em Gaza, ou no Líbano. Eu acho que a gente tu não precisa criticar necessariamente, né, um país inteiro pelas decisões políticas dos seus governantes. A gente vive aqui no Brasil, a gente tem graves erros, né, da política econômica ou da política diplomática, política exterior do Brasil, como teve no governo anterior também. E a gente não deixa de ser brasileiro e não deixa de gostar do nosso país. Aqui, aqui a imagem de Gaza. E aí eu entro, gente, já encaminhando um pouquinho mais para o nosso encerramento aqui, para abrir para perguntas para vocês, e entrando também em Rio Grande do Sul e Brasil, que é o seguinte: nós temos um processo sério em que as instituições não são mais representativas ou não têm o poder de evitar, no caso da ONU, as guerras. Ou seja, a ONU hoje é um condomínio que não representa mais os interesses dos países. A ONU tem o seu Conselho de Segurança, formado pelas 5 grandes nações que venceram a Segunda Guerra Mundial, mas o mundo hoje é muito maior do que aquelas 5 potências, que têm bombas nucleares, mas hoje, por exemplo, a Índia tem bomba nuclear, o Japão tem, Israel tem bombas nucleares, o Paquistão tem bombas nucleares, e o Irã está a caminho de ter, né, mas esses países não estão no Conselho de Segurança da ONU. E nações como a Alemanha, o Japão, que são potências econômicas, potências tecnológicas, não estão representadas no Conselho de Segurança. Então, nós temos uma instituição global que é pouco efetiva naquilo que deveria fazer, a orquestração da paz global. Sobre meio ambiente, eu cubro conferências da ONU, da COP, de meio ambiente, desde 2004. Buenos Aires, Bali, Montreal, ano passado Dubai, e agora o Azerbaijão, a partir dessa semana. Quando eu cobri a COP, lá atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, meio ambiente era ensinar as pessoas a separar o lixo. Bom, a gente vê bem que 20, 25 anos depois as pessoas continuam não sabendo separar o lixo, né? É só a gente olhar a lixeira de qualquer escritório em que a gente trabalha. Mas eu vivi aquele momento em que o grande
O grande ponto das conferências da ONU era a pirotecnia de grupos ambientalistas que iam para frente da sede da conferência, descer de rapel, vestido de urso polar, né, uns negócios assim. E aquilo chamava mais a atenção da imprensa do que as próprias discussões que aconteciam a portas fechadas. Nós vivíamos uma polarização naquela época, né, entre o agronegócio e o meio ambiente, e os ambientalistas. Então, o que eu percebo que vem acontecendo, né, hoje, o tema do meio ambiente ele entrou na governança das empresas. Hoje, praticamente todas as empresas têm uma área de sustentabilidade. As empresas perceberam que vão perder dinheiro se não se preocuparem com o meio ambiente. Nós temos... O Rio Grande do Sul viveu a sua pior tragédia climática este ano. Não tenho dúvida de que Porto Alegre e Rio Grande do Sul serão protagonistas da COP do Azerbaijão, pela experiência que a gente passou. Tem um aspecto muito mais também... Essas conferências, na linha do que eu estou falando sobre a desinstitucionalização das Nações Unidas, tem muito mais também, a gente percebe nessas conferências, um discurso, por vezes, hipócrita, né, de governos que vão lá defender a descarbonização da economia, enquanto, pegando o discurso do presidente, por exemplo, Lula, né, em que ele discursa prometendo até 2050 acabar com os combustíveis fósseis, sendo que uma semana antes, ou alguns dias antes, né, o Brasil havia entrado na OPEP+, numa reunião da qual o presidente havia participado. O presidente liberando também a extração de petróleo na Foz do Amazonas, enquanto para o mundo ver era um discurso sustentável, ambientalista, né, e bonito, entre aspas, né. Então tem muita hipocrisia nessas COPs. Aliás, as COPs produzem toneladas de carbono a partir das milhares de pessoas que vão participar das COPs viajando de avião. As COPs são realizadas em países exportadores de petróleo. O ano passado foi Emirados Árabes, esse ano é o Azerbaijão. Então, acho que a gente pode questionar também o quanto são relevantes e efetivos esses debates da Conferência da ONU. Mas tem coisas positivas. Aquela polarização que existia lá atrás, por exemplo, entre o agronegócio e o meio ambiente, e os ambientalistas, desde a fundação do grupo de Coronívia, por exemplo, em Bonn, o agronegócio também se posiciona como parte da solução. Assim como guerras têm a ver com o meio ambiente, a falta de alimentos no mundo também tem a ver com o ambiente. Então, o Brasil tem essa oportunidade, como campeão da produção de alimentos, de se posicionar também como parte da solução. Então, o que eu vejo? Eu vejo uma presença muito maior nas COPs atualmente, por parte das empresas, CNI, CNA, estão muito presentes e fazem painéis muito, muito importantes nesse sentido de tentar mostrar que o Brasil pode ser parte da solução. A COP ela é caótica, gente. Um dia, não sei se alguém teve a oportunidade de ir, assim, é caótica, porque tu tem desde ambientalistas, aí tu tem a indústria, aí tu tem o agro, tu tem os governos em nível local, regional, federal, tu tem as discussões geopolíticas, então tu tem a tecnologia toda, que é linda, que é maravilhosa, de descarbonização, energia solar, energia eólica, que tu tem que apresentar. Eu digo que é caótica porque, do ponto de vista jornalístico, cobrir COP é muito difícil, porque tu precisa, aos poucos, lançar luzes, uma vez por dia, num determinado assunto. E não é fácil dar conta de todos os assuntos tão diversos, né? Eu, particularmente, acabo dividindo dessa forma a minha cobertura. Vocês vão poder acompanhar aí nos nossos veículos a partir de segunda-feira, em que a gente tem a parceria de 5 grandes empresas do Rio Grande do Sul, nessa cobertura de 20 dias no Azerbaijão. E aí nós chegamos até o nosso Rio Grande do Sul, né, gente? Tive a oportunidade de lançar um livro semana passada, e ontem na Feira do Livro, anteontem, né, chamado A Enchente de 24, fazendo uma pequena propaganda, né, em que eu e mais 2 colegas contamos um pouco da cronologia da tragédia em Porto Alegre, é um recorte na capital gaúcha, e a gente acabou lançando o primeiro livro sobre esse desastre, em que a gente cobra também o poder público. Tem um capítulo que eu gosto muito, que é a anatomia do fracasso,
A anatomia do fracasso do poder público e a anatomia do fracasso do sistema de proteção de Porto Alegre. São 2 capítulos em que a gente conta a tragédia e conta um pouco dos bastidores também daqueles dias terríveis. Quero rodar para vocês um vídeo que pedi para o pessoal colocar para nós. Eu sou comentarista, né, da RBS, mas, só segura um pouquinho, mas naqueles dias, eu que tinha coberto tanta tragédia pelo mundo, não me contive e precisei ver de perto o que estava acontecendo na minha cidade. Então, eu peguei 2 botes emprestados e, junto com um colega fotógrafo e um outro colega jornalista e um remador, a gente foi para o centro e visitamos os principais pontos icônicos de Porto Alegre para mostrar, né, o que estava acontecendo naquele momento. Pode rodar, por favor. A gente está descendo a Caldas Júnior, os botes, aqui já a partir do poeta Mário Quintana. A gente está na Avenida Mauá agora, foi por aqui que o Guaíba começou a invadir Porto Alegre. Esse aqui é o famoso Muro da Mauá, mais ou menos aqui a profundidade é de 1,70 m. E aqui a gente está a menos de 1 metro, talvez um pouquinho mais, de distância do topo do Muro da Mauá. A movimentação de helicópteros aqui ela é intensa a todo momento e é um dos poucos sons que a gente escuta, porque o resto é muito silêncio. Ironicamente, né, porque esse é um dos locais mais movimentados de Porto Alegre, numa situação normal. Obviamente essa não é uma situação normal. Não tem sinal de internet, não tem telefone, sinal de telefone aqui na frente do prédio da prefeitura, prédio antigo, prédio histórico de Porto Alegre. Estamos muito próximos do mercado público. E aqui a profundidade já é maior, passa de 1,70 m, talvez 1,80 m, pelo que a gente consegue calcular. Esse é um dos portões do mercado público de Porto Alegre, que fica bem em frente ao terminal Parobé. E à medida que a gente vai chegando próximo aqui ao mercado, a gente sente um cheiro de podre, né, provavelmente de alimentos estragados. A gente vê muito alimento boiando aqui, tem um cheiro de peixe bastante forte. E chama atenção também o silêncio. Um local que normalmente está cheio de gente, cheio de barulho, coração de Porto Alegre, completamente alagado, vazio. Esse é um dos prédios mais conhecidos de Porto Alegre, o antigo Hotel Majestic, a Casa de Cultura Mário Quintana. A gente está dentro da Travessa dos Cataventos, dentro da Casa de Cultura, um cenário inimaginável, né? Um lugar turístico, um lugar cultural. A gente vê que a água ela não está só aqui do lado de fora, mas também dentro dos estabelecimentos, como este aqui, que a gente inclusive consegue observar pelo vidro que os proprietários colocaram os freezers sobre o balcão de atendimento. Impressionante. Feia coisa, né, meu amigo? Tá. Qual foi o estrago aí? Conseguiram salvar alguma coisa, os livros? Cara, então a gente conseguiu erguer os livros a cerca de 1 metro de altura, mais ou menos. E a gente fez algumas tentativas de isolamento, colocamos espuma expansiva nas portas, né? Só que a gente achou que não ia levar muito o volume da água, né? No entanto, a tentativa foi bem frustrada e a gente teve uma perda material do mobiliário. O mobiliário praticamente é todo de madeira. A gente está entrando num prédio, aqui no hall do prédio de uma das edificações na Rua da Praia, completamente sem luz. O síndico nos autorizou a entrar e, inclusive, está com a família retida aqui. Ele vai tentar retirar essas pessoas. A gente, obviamente, vocês não estão conseguindo enxergar nada, está muito escuro, mas a gente caminha com cuidado aqui para que pode ter eventualmente algum buraco, algum bueiro sem tampa. Eu sou o Rodrigo, da RBS. Tudo bem? Vai sair finalmente? Vou, não queria, né? Deixei as minhas cachorrinhas. Ah, ficaram? Ficaram. Eu moro lá no 14. É brabo, né? Que não podemos tomar banho, não tem nada mais. Sim. Eu já desci de escada 2 vezes hoje. 14º andar. E quantos cachorrinhos são? 2 cadelinhas.
vai ter que deixar, não tem o que fazer, né? Eu chorei para não ir, né? Sim. Boa sorte. Melhoras, tá? A gente está torcendo, Obrigada. estamos juntos aí para... Obrigada. Que baixar essa água, eu tô de volta. Se Deus quiser. A gente está encerrando, depois de mais de 2 horas circulando ali pela área inundada. E muito triste, um cenário realmente que poucas vezes a gente vê fora do Brasil. Eu tive algumas experiências já em furacão, terremoto, e nunca imaginei ver isso na minha cidade. Eu gosto de mostrar esse vídeo, eu tenho mostrado nas palestras que eu tenho feito no Brasil, porque a gente não pode esquecer, né, gente, o que aconteceu aqui. Né? Muitas empresas perderam seus negócios, a infraestrutura foi atingida, as pessoas perderam suas casas. Nós, lá na RBS, tivemos o prédio evacuado também, invadido pela água. 80 colaboradores nossos perderam também suas casas ou foram atingidos de alguma forma. Então, a gente tem uma sensação, e aí eu gostaria de deixar também como mensagem, de que as pessoas esquecem, né? O Brasil esquece. E a gente está muito comprometido na RBS, está aqui o Joel também, que a gente estava falando sobre isso, de não deixar que o Brasil esqueça a tragédia do Rio Grande do Sul. Para que isso... E eu não estou falando só de memória, eu estou falando de investimentos, de infraestrutura. Nós ficamos muito tempo sem aeroporto em Porto Alegre, 6 meses. A sensação que eu tenho é que estamos engatinhando, o poder público está engatinhando, né? Muito tem sido feito pela iniciativa privada na reconstrução de pontes e de infraestrutura. 6 meses depois, se acontecer de novo, ontem como fechou 6 meses, se acontecer de novo uma chuvarada como aquela, Porto Alegre enche de novo, né? Porque muito pouco foi feito. Bom, gente, já estou encerrando aqui. Na semana passada, eu fui numa apresentação por parte do governo do Estado, em que a consultoria McKinsey apresentou um diagnóstico do Rio Grande do Sul, que são coisas que vocês conhecem, são coisas que eu também sabia, só que quando a gente vê de forma estruturada, é muito impactante. Por isso que o diagnóstico ele não é bom e o papo encerra-se de uma forma um pouco pessimista. Mas vocês sabem, né, que no Rio Grande do Sul nós temos um crescimento de uma população idosa muito grande. Isso já vem gerando problemas no mercado de trabalho. A gente percebe que há uma fuga de cérebros. A gente perdeu população nos últimos anos. Santa Catarina, nos últimos anos, ganhou 2 milhões de habitantes. Ou seja, Santa Catarina está fazendo algo que nós não estamos sabendo fazer. Ontem a Folha de São Paulo trouxe uma reportagem muito interessante sobre a dificuldade de mão de obra capacitada que nós temos no Brasil. Imagino que vocês, nas suas empresas, sentem isso. Né? Tem vaga, às vezes, para o emprego e não tem uma pessoa capacitada para atuar. A gente tem ilhas de crescimento, que, graças a Deus, a Serra é um desses pontos. A região metropolitana também mas tem muita desigualdade de renda em outras regiões, seja no Pampa, no Sul, no leste do estado. Então, a gente tem várias dificuldades. A gente tem uma matriz energética limpa, mas ainda somos o 6º maior emissor de gás de efeito estufa no Brasil. Nós temos os eventos climáticos. E aí o agricultor sofre dos 2 lados, o produtor rural, né? Sofre com a estiagem e sofre com a chuva, com a enchente. Então, alguma coisa a gente precisa parar nesse momento, nessa esquina da história, parar e repensar o nosso Estado. O Rio Grande do Sul vem apresentando evoluções no ambiente de negócios, mas o ponto de partida é baixo. Nós temos uma taxa de crescimento populacional impactada por um movimento migratório, que eu comentei aqui, o movimento migratório líquido de 700 mil pessoas dos últimos 20 anos. Nós temos a maior taxa de evasão no ensino médio do Brasil. Nossas crianças e adolescentes não querem ficar na escola. Será que a escola está sendo interessante? A gente sabe que tem muita coisa do ensino à distância, mas a gente sabe que tem muita gente que não tem nem internet. Então, a gente precisa pensar essas questões. No ensino superior, possui um patamar similar ao país em número de pessoas, mais ou menos 25 anos com o superior completo. Porém, essas pessoas que terminam... Nós temos algumas das melhores universidades do Brasil, URGS, PUC, UX, Unicinos,
mas a gente não está fazendo com que esses jovens fiquem aqui no Estado. Nós temos um problema sério de infraestrutura, né? O nosso modal rodoviário é 88%, a gente tem 6% só de transporte ferroviário, 46% das linhas férreas desativadas, apenas 10% das cidades do Estado têm acesso a gasodutos, a gente tem a dificuldade de utilizar hidrovias. O nosso Estado carrega rios no nome e a gente tem dificuldade de usar o modal hidroviário, né? Com a enchente piorou muito. Agora, semana passada, encalhou um navio, né, transportando cevada ali no canal de Itapuã, o que bloqueou o canal para outros navios. A Lagoa dos Patos está assoreada. Então, tem todas as discussões que a gente poderia fazer aqui, né? A necessidade de novos aeroportos, como o novo aeroporto de Caxias, a necessidade de um novo porto, talvez o porto de Arroio do Sal, enfim, tem muita coisa que a gente precisa fazer, né? Mas temos um ambiente de inovação, South Summit e outras iniciativas, né? Mas isso não tem se convertido em crescimento para as empresas. O Rio Grande do Sul ocupa o 8º lugar em startups de alto faturamento. O Rio Grande do Sul não possui produção própria de petróleo e gás natural, mas tem alto potencial eólico e solar, uma forte indústria de biocombustíveis. Felizmente, a gente é líder, né, em biocombustíveis. Isso é destaque mundial, sempre nas COPs. Temos a 3ª maior área plantada do Brasil, mas o valor adicionado de produção é o 4º maior. E o Estado possui alta disponibilidade hídrica, mas sem infraestrutura adequada para suportar a volatilidade ao longo do ano, e os efeitos dos eventos climáticos são frequentes. Esse levantamento, gente, foi o levantamento que a McKinsey fez para o governo do Estado para basear o plano de desenvolvimento econômico, inclusive social, que o governo está apresentando. Tá? Eu só trouxe o diagnóstico, né, e não quero entrar em detalhes sobre o plano, se é bom ou ruim, porque eu acho que a gente não tem um plano de Estado, a gente tem um plano de governo. Infelizmente, a cada 4 anos, ou felizmente, né, a alternância de poder, mas as coisas mudam muito radicalmente no Estado e no Brasil a cada 4 anos. Não se tem projetos de país e de Estado de longo prazo. Para quem não viu o plano, só trouxe aqui, e não podemos questionar, né, não quero dizer que eu concordo com tudo que está aqui. O governo tem apresentado como uma economia de sustentação a cadeia agropecuária, a silvicultura, biodiesel, fertilizantes e cadeia petroquímica, uma aposta muito grande em economias de ascensão, que são máquinas e equipamentos, automotivo e a cadeia do setor automotivo, especialmente setor de carros elétricos, e nos serviços, né, turismo, informação e comunicação. Eu vejo esse plano mais como um plano de intenções, de boas intenções, que não diz muito como vai chegar lá. Né, e aposta na economia de inovação, com hidrogênio verde, produtos e serviços digitais, semicondutores e veículos elétricos. Então, o resumo de tudo isso, e aí abro para a gente dialogar, é que nós estamos vivendo um mundo, né, de intensa polarização. Um cenário muito complexo e volátil. Quando eu falo sobre isso, parece que eu estou falando da guerra, mas não, estou falando do nosso dia a dia. Né? Porque a guerra é isso, gente, é um ambiente que muda a todo momento, a toda hora. Então, talvez nós tenhamos que ter, nas nossas tomadas de decisões, a flexibilidade de mudar, muitas vezes, as opiniões e as ideias e as estratégias muito rapidamente. Nós temos as redes sociais que, por um lado, empoderaram os seres humanos, mas, por outro lado, geraram desinformação. Eu até não gosto do termo fake news, porque se é fake, não é news. Né? Se é fake, não é notícia. Nós temos um mundo hiperconectado, mas eu, aqui falando para vocês, eu disputo a atenção com cada um de vocês, com aquele que é o maior, né, inimigo da atenção hoje em dia, que é o nosso celular. Né? A gente dispensa 9 horas, o brasileiro fica 9 horas conectado com redes sociais por dia. Então, o mundo virou uma guerra por atenção. Né? A gente precisa pensar sobre isso. Né? Nós migramos de um mundo unipolar, em que os Estados Unidos eram a maior potência, para um mundo multipolar. É bom, porque quanto mais atores no sistema internacional, melhor. Porém, um mundo multipolar é muito mais volátil, é muito mais complexo e é muito mais inseguro, do ponto de vista da geopolítica. Nós temos um descrédito das instituições,
Muita gente, como eu comentei, acha que estamos vivendo um processo de desglobalização, talvez uma nova Guerra Fria 2.0, em que não é tão simplória e simples quanto a Guerra Fria entre os Estados Unidos e União Soviética, porque naquele momento a gente tinha dois blocos muito distantes e que faziam comércio e negociavam cada um internamente. Hoje, a economia da China e a economia mundial e a economia dos Estados Unidos estão entrelaçadas. Então é muito mais complexo esse conflito, que hoje é comercial, mas que pode gerar um conflito de proporções globais. Nós temos desafios ambientais, nós nem tivemos tempo aqui de falar de inteligência artificial ainda, que já está mudando a maneira como a gente faz negócio, a maneira como a gente se relaciona, para o bem e para o mal, né? E nós temos desafios de mercado de trabalho e de pirâmide social. Então, gente, eu queria encerrar deixando essa provocação, né? Eu que comecei fazendo coberturas internacionais, eu estou muito, muito envolvido com o nosso aspecto local. Muito, muito envolvido em contribuir de alguma forma para que o nosso Estado se desenvolva. Eu sempre volto muito, muito irritado das coberturas internacionais. Quando eu volto de uma guerra ou de um terremoto, como no Haiti, o país mais pobre das Américas, em que eu vi 300 mil mortos, que tinha corpos no calor do Caribe, assim, que não dava conta de enterrar. E eu volto para o Brasil e volto para o meu estado, muito irritado com a falta de capacidade que nós temos no nosso estado, no nosso país, de tornar esse ambiente mais desenvolvido, mais amigável para os negócios, mais solidário, né? Porque a gente não tem furacão, ou não tinha, pelo menos, até um certo tempo atrás. Né? A gente não tem guerras. Né? A última guerra que o Brasil participou diretamente foi contra o Paraguai. Então, a gente teria uma possibilidade de crescer e ser, especialmente o Rio Grande do Sul, né? um estado melhor. E como eu comentei com vocês, a gente está erguendo novos muros. A gente está vivendo um processo de tribalização. Então, será que a gente está voltando a um período dos anos 20 ou dos anos 30 do século 20, em que as instabilidades, as ideologizações, as polarizações, os extremismos de direita ou de esquerda vão produzir um novo conflito de proporções globais? Não sei. Essa é a reflexão que fica. A minha percepção é bastante pessimista. Eu acho que a gente não está caminhando bem. Eu tenho o diagnóstico, agora as soluções eu não sei, a gente pode discutir. Com essa imagem icônica, num mundo em que está construindo novos muros, reais, concretos e virtuais, eu encerro esse primeiro momento aqui, agradecendo a vocês pela atenção. Obrigado. Muito obrigada, Rodrigo Presidente. Ao palco para a nossa sessão de perguntas. É muita coisa, né, gente? Falei demais, desculpa. Rodrigo, que bom contar com o teu olhar de quem já participou de todos esses conflitos e todas essas tragédias produzidas ou não pela humanidade. Eu tenho aqui inscrito, então, para a primeira pergunta do dia de hoje, o nosso diretor aqui da casa, o Guilherme Guila Sebem, que é nosso diretor de ESG. Oi, Guila. Tudo bom, presidente? Bom, Celestino. Tudo bem, Rodrigo? Obrigado. Tudo bem? A oportunidade de te ouvir. Como tu deu essa liberdade de estar entre amigos, sentir à vontade, eu confesso, quando tu falava das coberturas internacionais de guerras que tu fez, a gente comentou aqui, que bom que ele está aqui conosco, né? Que bom que ele pode estar aqui. Eu fico feliz também, porque a gente quando está nesses conflitos... Mas antes de fazer a pergunta, deixa eu compartilhar com vocês uma coisa. As pessoas me perguntam como foi cobrir uma guerra no nosso estado. Né? Foi a primeira vez que eu vi um conflito, uma crise humanitária no meu estado, com o nosso sotaque. Né? E aí é completamente diferente. Porque quando a gente está lá fora, a gente está cobrindo e preocupado com a segurança nossa, mas a gente sabe que a nossa família está bem, que está todo mundo tranquilo em Porto Alegre ou no Rio Grande do Sul. Então, tu te preocupa só contigo e em transmitir uma boa informação. Aqui, ao mesmo tempo que eu estava fazendo o meu trabalho, eu estava me preocupando se a minha mãe teria que ser evacuada, se o meu carro teria condições de evacuar
de sair de Porto Alegre com a minha família, a segurança da minha esposa, a segurança do nosso prédio que foi invadido pela água, os amigos. Então, é muito mais complexo, gente, cobrir um conflito na nossa casa, onde a tragédia fala português e tem o sotaque gaúcho, né? Então, eu diria que cobrir um conflito lá fora é mais fácil, assim. Mas eu só queria compartilhar isso com vocês, porque realmente o que me impactou muito o que aconteceu aqui no Estado. É uma experiência compartilhada aí que vale a pena. Todos nós fomos afetados, direto ou indiretamente, né? Mas a minha pergunta, nós temos uma diretoria de ESG aqui na SIC, do qual eu sou diretor, e a gente debate muito a sustentabilidade, né? Você está indo para a cobertura de mais uma COP, e a minha pergunta o tema da sua palestra é a transformação, né? E eu digo, o mundo sempre esteve em transformação. O planeta Terra ele é uma constante transformação. O que nós estamos fazendo é acelerar as mudanças climáticas, né? Mas elas sempre ocorreram. As mudanças climáticas do planeta, elas são da natureza da criação do planeta, mas nós, seres humanos, estamos acelerando as mudanças e interferindo. E nós temos na ONU, desde 73, com a Conferência de Estocolmo, o começo, entre aspas, da preocupação mundial pelas questões ambientais, né? Eu digo entre aspas porque foi a primeira conferência ONU, que a pauta foi também trazido o meio ambiente, lá em Estocolmo, mas passaram-se 50 anos e a gente vê que se criou as COPs e a gente não vê algo tão concreto. A minha pergunta vai ao encontro dessa transformação no sentido das ODSs, que eu que sou um ambientalista, para mim é algo muito lógico e muito plausível da sustentabilidade, do desenvolvimento, porém já se criou no Brasil, naquele sentido da polarização que se cria no Brasil em tudo, é Grenal, é Caju, é Rio Grande contra o resto do Brasil, já se criou um movimento contra as ODSs. Né? Eu fiquei sabendo esses dias, fui estudar, é um movimento organizado que é contra as ODSs do Pacto Mundial pela Agenda 2030. E tu estás indo para uma COP, como é que tu visualiza, até porque as ODSs têm a meta 2030, né? Nós estamos indo para 2025, então qual a tua experiência acumulada? Caberia uma outra palestra aqui, né, Rodrigo? Não é essa a minha pretensão, mas que tu nos fale um pouquinho sobre sustentabilidade na tua visão como um jornalista que tem toda essa bagagem internacional acumulada. Obrigado. Obrigado pela tua pergunta. Eu acho, gente, que, como eu comentei, tem muita hipocrisia, né? Nesse meio das COPs. E é muito difícil de colocar 193 países para conversar, em que as decisões têm que ser por consenso, né? E se um não concordar com uma palavrinha do documento final, o documento final não existe. Tanto que até na prática, a minha viagem, eu já adio em 2, 3 dias o retorno, porque eu sei que no dia 22, quando termina a COP, não termina a COP, porque os países não chegam a um documento final em que haja consenso entre todas as partes. Nós tivemos, quando eu falo dessa hipocrisia, e aí falando um pouquinho das ODS, a gente teve, a primeira vez que se falou de ter um acordo global pelo clima foi o Protocolo de Quioto, né? E o Protocolo de Quioto venceu, se fez um novo acordo, que é o Acordo de Paris, que coloca como meta a redução, ou na verdade a contenção da temperatura do planeta em 1,5 graus no máximo, em relação à era pré-revolução industrial, né? E eu não tenho dúvida que nós não vamos chegar nós vamos chegar em 2050 e não vai se conseguir fazer isso. Porque, para isso, teria que mudar toda a forma como nós consumimos no mundo. E a gente... A grande questão também, para mim, é quem paga a conta. Quem paga a conta da transição para energias renováveis? A gente vai deixar de andar de avião? A gente vai deixar de usar ar-condicionado? Sabe? É muito difícil, é muito difícil. Então, é por isso que a minha visão ela é bastante pessimista. Eu acho que os interesses de Tuvalu são completamente diferentes dos interesses da França, que são diferentes dos interesses do Brasil, que não tem como se chegar a algum tipo de acordo nesse nível, né? Agora, eu fico super feliz que existe essa iniciativa aqui dentro da SIC, porque trazer os temas de ESG, os temas de sustentabilidade para dentro dos ambientes de negócio é fundamental. Tem muito discurso lá fora de sustentabilidade travestido, né, protecionismo, na verdade, travestido de sustentabilidade. O acordo Brasil, Mercosul, União Europeia
não saiu, não é porque a França está preocupada com a sustentabilidade dos produtos brasileiros, né? É óbvio que existe o lobby dos agricultores franceses e o governo Macron está muito mais preocupado em uma estabilidade dentro do país do que com a questão da sustentabilidade. Então, eu acho que esse discurso, muitas vezes, né, protecionista, ele se traveste de sustentabilidade para agradar. Assim como no passado também muitas das empresas tinham, né, o marketing verde. Isso ainda existe hoje, mas eu acho que já evoluiu muito, já não é só marketing, né, a sustentabilidade já está dentro dos debates, não digo da maioria, mas de muitas empresas, né? Eu acho que eu sou bastante pessimista com relação a se chegar às metas, seja as ODS ou mesmo a meta do Acordo de Paris até 2050. Eu não sei. E eu também acho que o meio ambiente, o que a gente está vendo, depois que aconteceu no Rio Grande do Sul, aconteceu na Alemanha, né, e agora essa semana está acontecendo na Espanha, em Valência. Então, nós tivemos República Tcheca, nós tivemos Polônia, tudo em 2024, enchentes. Eu acho que o que acontece no Rio Grande do Sul é bem como tu falaste, no Brasil, uma aceleração dos eventos extremos. Não é que o mundo vai acabar de uma hora para outra, não é que vai ter um grande cataclismo, eventos que eram normais acabam se tornando mais extremos, né? Então, uma chuva que a gente sabia lidar, hoje é uma chuva que causa muito mais destruição. Uma estiagem que tinha poucos dias, hoje dura muito mais. Então, eu acho que os eventos extremos, eles são assim, eles não são uma coisa que vai acontecer de repente. Ele vai aprofundando a dramaticidade e a força daqueles eventos que, para nós, antes eram comezinhos. Muito bem. Para encerrarmos, então, as perguntas do dia de hoje, nosso ex-presidente, sempre presidente, Ivanir Gasparim. Tá ligado? Ah, tá. Bom, primeiramente, Rodrigo, obrigado por deixar a sua mãe fazendo compra no nosso shopping. Espero que o cartão tenha passado, né, diversas vezes. Bom, Rodrigo, primeiramente, parabéns pela palestra. Mas aqui, assim, ó, o mundo ocidental não está sendo atacado, principalmente na sua cultura, nos seus costumes, porque eu vejo, começando pelo colégio, aqui no Brasil, e também, talvez, no mundo ocidental, essa liberdade que estamos dando para o aluno não está acontecendo do outro lado da cortina, como se fala. O que me preocupa também é o ativismo. Hoje, o professor é ativista, o empresário, o jornalista, sobre o meio ambiente, ou seja, você chega numa repartição pública hoje, você é chamado a atenção. E dependendo do tópico, você é um bandido ou não é. Então, hoje está muito disso. Esse mundo woke, né, que muitas empresas estão voltando, e eu perguntaria também, foi colocado aqui na nossa SIC, ESG, nós estamos implantando a ESG por medo ou por necessidade para o crescimento? E eu pergunto também, né, esse antissemitismo, não sei se é esse, mas o que acontece no mundo, o próprio Israel é atacado durante 2, 3 anos, não sai na imprensa. Aí tem um revide e parece que o mundo acabou. O exemplo, nós temos 2, 3 estados no Brasil. Bala perdida em alguns países dentro do Brasil só é de policial. Eu nunca vi uma bala perdida do outro lado. Então, e aí eu pergunto também, né, o que aconteceu com o Brasil? Vocês, como repórter, vocês não sentiram aqueles grandes protestos de 2013, 2012, que culminou com o 8 de janeiro? Se você pegar a história. Quando a imprensa brasileira, você vê milhões de pessoas na rua, ou 10 pessoas na rua, e a imprensa não divulga. Qual é o interesse atrás disso? E no mundo acontece a mesma coisa. Por exemplo, Israel hoje, ele só mata crianças e mulheres. E se replica isso no Brasil. Ou seja, não coloca entre parênteses, mas do outro lado não tem soldados, só tem guerrilheiros. Do outro lado, a ecologia, ou seja, o meio ambiente, ele é totalmente
ideológico. Olha o que aconteceu nos últimos anos no Brasil, ou seja, o número de incêndio de um governo para outro, e nós não vamos ser infantil e dizer que a culpa é do Lula, ou do Bolsonaro, ou do Gasparim, de ir lá e colocar fogo. Mas eu trabalho num sistema que, por exemplo, você recebe 3 ou 4 mil competidores do mundo e a própria imprensa não divulga, porque trabalha com armas e tal. Então, esse mundo woke que talha, né? E a sua colocação, me parece que o que aconteceu em 8 de janeiro foi essa eclosão. E talvez nós estamos novamente no outro 8 de novembro, 8 de janeiro. Não só no Brasil, mas no mundo. Então, eu queria que o senhor... Claro que daria mais uma palestra, eu já fiz uma palestra, mas assim, é também de coração. Eu vou dizer para você, no dia da eleição, de manhã, eu compartilhei na minha rede social o problema de um PCC. E de tarde, sem ninguém me ligar, eu retirei. Sabe por quê? De medo. Eu retirei de tarde, no dia da eleição, um comentário sobre o PCC. E eu não tenho mais liberdade de colocar numa rede social aonde eu estou no domingo, porque eu tenho medo. Esse medo coletivo que o Brasil tem, principalmente os grandes meios de comunicação, são ou não responsáveis também. E uma palavra também do dia 8 de janeiro. Será que todas aquelas mulheres, homens que estão sendo condenados hoje, estavam armados? Porque para uma revolução armada significa que você tem que ter uma arma junto. Caso contrário, não é. Então, me desculpe o descarrego, mas enquanto isso, eu estou lhe segurando aqui para sua mãe comprar mais lá no shopping. Obrigado, hein, Lopes? Obrigado. Tu tocaste em muitos pontos, né? Obviamente, eu acho que não é um problema no Brasil, tá? Eu acho que é um problema no mundo. Há um mal-estar social. Eu, particularmente, eu sou atacado nas minhas redes. As minhas redes são abertas. E é onde eu coloco desde a foto com a minha mãe, aqui em Caxias, no meu Instagram, onde eu coloco as minhas opiniões, o meu comentário, muitas vezes, né, sobre a geopolítica. E quando eu faço um comentário de Israel, me chamam de cachorrinho do dono da empresa, né? Então, assim, está muito, muito difícil dar opinião. Eu não sei se... Eu sei quais são os assuntos já em que eu vou tocar e eu vou ser massacrado. Eles desejam a morte da minha mãe. Eles, sei lá quem, mas desejam. Eu me dou o direito de deletar, porque eu não quero esse ódio todo nas minhas redes. Se fossem redes só profissionais, né? Mas eu uso também para questões pessoais. Talvez eu tenha que mudar, né? Então, eu deleto muitas vezes. Isso que tu comentaste, a gente faz um processo de autocensura, né? Que foi o que tu fizeste. Tu publicaste uma coisa de manhã e deletaste de tarde, né? Eu não deleto o que eu publico, mas eu deleto os comentários agressivos que eu recebo. Eu acho que nós estamos vivendo esse processo, não é só no Brasil, é no mundo, né? Tem as famosas guerras culturais, né, que também seriam um tópico interessante, assim, identitárias, que a gente está vivendo. Eu estava em Brasília no 8 de janeiro, né? Eu estava na Praça dos Três Poderes naquele dia. Eu acho que nós vivemos na imprensa também um problema de esquecimento. A gente não existe o jornalismo completamente objetivo, né? O jornalismo, no momento que eu estou olhando para ti, apontando para ti, eu já estou deixando de olhar grande parte do público. Então, acaba que muitas vezes a gente lança luzes sobre um fato, fala daquilo durante uma semana e depois se esquece. Que é como eu brinquei com vocês no início, a guerra da Ucrânia ninguém lembra mais, né? Israel já era atacado pelo norte, pelo Hezbollah. Lá no ano passado, quando eu estive em Israel, eu estive no norte. E os locais mais perigosos que eu vivi foi no norte, não foi na fronteira com Gaza. Foi no norte, em que o Hezbollah já atacava,
né? Então, acho que está correto nessa percepção. E acabava que se lançava luzes muito para o que estava acontecendo na fronteira com Gaza. Não se falava dos ataques do Hezbollah, onde 100 mil pessoas estão fora de casa desde o 7 de outubro, né? Então, eu acho que tem vários temas aí. Agora, como é que eu vejo a questão da imprensa, que eu acho que é importante, né? Embora a objetividade seja um ideal a ser atingido, que é quase um mito, acho que o jornalismo é o templo da subjetividade, o jornalismo profissional, os veículos de comunicação profissionais, eles caminham numa tentativa de acerto. Erramos, eu erro, quase todo dia. Mas eu tenho a obrigação de corrigir, porque eu sou jornalista profissional. É diferente da desinformação e das fake news ou dos produtores de notícias falsas, porque eles caminham no caminho do erro, da mentira, né, ou da fofoca, da desinformação. E não tem compromisso nenhum em mentir. Então, eu acho que tem uma diferença aí. Eu sei que o jornalismo está sendo atacado, eu sei que o jornalismo erra, eu sei que tem jornalistas mal intencionados, como existe em qualquer profissão, mas o jornalismo profissional ele é fundamental para a democracia. E ele é fundamental no sentido de que está sendo atacado como todas as instituições estão sendo atacadas, como as empresas estão sendo atacadas. Então, tá muito difícil. Por isso que eu escolhi a nossa ideia do debate, o mundo em transformação e em transição, porque eu acho que nós estamos vivendo um momento de que tudo é ideologizado e essa desinstitucionalização vai nos levar para onde? A gente precisa chegar aqui, parar e saber que existe uma organização chamada SIC, onde todos nós podemos conversar e dialogar, porque senão nós vamos estar erguendo muros que vão desfavorecer o diálogo. Então, eu acredito que tem dois caminhos para esse mundo complexo que a gente está vivendo. Um é o diálogo. Eu respeitar a opinião da outra pessoa e dar o meu ponto de vista. E não ter medo de, no final do dia, ter que deletar não ser obrigado a ter que deletar o post, né? Um é o caminho do diálogo. O outro é o caminho da educação. A gente acha que as escolas, a formação de professores está muito ruim. Isso aqui, na sala de aula, por exemplo, tira o foco dos alunos, tira o meu foco na redação. Eu não consigo escrever recebendo mensagem no WhatsApp a todo momento. Então, eu acho que a gente precisa pensar muito sobre educação, porque senão nós vamos para o abismo. Tentei tocar em todos os assuntos que tu fala, assim, dando um pouco de opinião, dando um pouco de minha percepção, mas eu acho que, mais uma vez, eu acho que a gente precisa desses fóruns assim, para debater, para conversar, para dialogar, mesmo que a gente saia daqui discordando, né? Mas pelo menos precisa conversar. Presos, não. Acho que não. Rodrigo, eu não sei se eu vou saber reproduzir literalmente, mas o espírito, pelo menos, eu espero poder. Mas tem um ditado muito antigo que diz para que os sábios possam falar, é preciso que se permita aos tolos também falarem. Então, tomara que nós possamos falar o tempo todo, né? Me parece que tem uma conexão em tudo que você falou aqui durante esse nosso dia, de quanto menor a informação, quanto menor a liberdade de expressão, mais crescem os ditadores e as forçações de barra, né? Mas, enfim, vamos lá. Obrigado por ter escolhido pessoalmente estar aqui conosco nessa segunda-feira. Não fique mais 5 anos sem nos visitar. Quando você vem a Caxias, Joel, nós temos a oportunidade de mostrar, o Serrano é exibido, né? Mostrar um pouco de tudo que nós fazemos aqui na nossa serra. Sim, nós somos um grande polo econômico do Estado, e você pode falar na COP ou em qualquer uma das visitas que você vai fazer, de que hoje, no dia de hoje, você esteve numa cidade que tem vagas de emprego em aberto. Sim, nós aqui temos vagas abertas, mais de 5 mil. Eu fico falando em 3, o pessoal me diz que é mais do que 3, então 5 mil vagas de trabalho abertas, pela pujança, pela capacidade de trabalho de toda a nossa Serra Gaúcha. Obrigado por estar aqui e retorne logo para que nós possamos contar as coisas boas da Serra. Obrigado. Graças a Deus, obrigado. Obrigado, gente.